Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou licenciando de Educação Física. Vou estar trabalhando com vocês agora no PIBID junto com o Vitor e o João Pedro. A gente elaborou esse material aí para vocês. Esse vídeo aqui, ele é único exclusivamente para poder explicitar, né, a diferença dos conceitos entre esporte e jogo. Porque é importante para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos, a gente saber diferenciá-los, né? O que é um jogo e o que é um esporte. Né? É um conceito muito interessante e a gente vai estar trabalhando. Ambos são práticas corporais ou mentais, mas são muito diferentes em sua essência, coisa que a maioria das pessoas não consegue fazer essa distinção. Então, começando pelo conceito de jogo, a gente precisa se ater a algumas características que diferenciam o jogo do esporte. A primeira delas é nós entendermos que o jogo ele é um fenômeno cultural, ou seja, é uma determinada expressão cultural de uma sociedade num determinado tempo. Ou seja, o jogo ele sempre vem junto com uma carga simbólica muito grande para o coletivo de pessoas que criaram. Isso se dá devido ao contexto do surgimento do jogo ou até mesmo às crenças religiosas de uma determinada cultura. Então é muito importante entendermos que o jogo ele está ali para além de ilustrar os valores de uma determinada sociedade, ele também serve para desenvolver a cultura da mesma. Então o jogo ele tem esse potencial, ele tem essa funcionalidade social, né, incumbida dentro dele, né? O segundo aspecto para a gente poder entender o jogo é que ele é sempre descompromissado de obrigatoriedade. E o que eu estou querendo dizer com esse palavrão? Simples, o jogo ele precisa ser livre. Para você jogar, você precisa ir de forma espontânea. Você não pode ser obrigado de nenhuma forma a participar do jogo. Porque se você trabalha, se você está sendo obrigado, se estão te pagando para você jogar, o jogo ele já perde toda a carga de jogo que ele tem. Isso é importante, o jogo ele sempre tem que ser espontâneo. Isso caracteriza o jogo. É muito comum a gente ver de senso comum, a gente achar que não tem nada a ver. Mas no meio acadêmico, para a gente poder fazer a devida dissociação, é importante você definir certinho, né, aonde existem as fronteiras do jogo, né? E o terceiro ponto é a flexibilização das regras. Ou seja, o jogo, isso é um dos maiores pontos de distinção entre o jogo e o esporte. O jogo ele tem as suas regras flexíveis. Você pode mudar as regras do jogo através do diálogo entre os participantes. Como, por exemplo, o jogo de Uno. Às vezes no jogo de Uno a gente coloca aquela regra do 0 de trocar o baralho, a regra do 7 de ficar em silêncio, a regra do 9 de botar a mão. E às vezes, o que acontece? Essas regras não são tão interessantes. Por exemplo, a mesa pode ser muito grande e não tem espaço para colocar a mão. E isso faz com que é válido a gente conversar para poder tirar essa regra, porque ela está atrapalhando o fluxo do jogo. Isso é uma característica que só o jogo tem. Esse diálogo, essa conversa para poder moldar o jogo, isso define o jogo como ele é, entendeu? E o quarto ponto importante é que o jogo ele não gera nenhuma riqueza. O jogo, como o jogo que nós estamos apresentando aqui, ele não gera riqueza. A única coisa que ele gera é entretenimento, é diversão. E isso é importante a gente entender, porque quando a gente pensa nos jogos de azar, a gente pensa que é jogo de azar. Mas esse jogo de azar ele é diferente do jogo que a gente está falando aqui. Porque o jogo de azar ele não tem flexibilidade nas regras. Ele não é descompromissado de obrigação. Tem gente que, quando você joga o jogo para poder ganhar dinheiro, ele já perde esse caráter de divertimento que o jogo tem. Então isso é importante a gente fazer essa distinção. O quinto ponto, se não me engano, é a questão da previsibilidade. Devido ao jogo não ter as suas regras bem definidas e uma rigidez quanto a isso, o jogo, ele é o que acontece, ele é meio imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. É diferente de um jogo de futebol, por exemplo. Um jogo de futebol você consegue claramente, né, fazer algumas previsões, conforme a tática, a organização, você consegue prever mais ou menos o que vai acontecer dentro do jogo. Dentro do jogo do futebol, no caso. Agora, desse jogo aqui que a gente está propondo a vocês entenderem, o jogo como fenômeno cultural, ele se torna imprevisível, porque você não sabe o que pode acontecer, entendeu? Isso, né, majoritariamente, né? Isso pode haver exceções, claramente, mas geralmente ele é assim, ele tem esse teor de imprevisibilidade, de causalidade. Então isso é importante. Então todos esses aspectos moldam o que a gente entende como jogo. Então, só repetindo aqui, o jogo ele é um fenômeno cultural, ele tem que ser descompromissado de obrigação, ou seja, tem que ser livre. O jogo ele tem suas regras flexíveis, definidas a partir de consenso entre os jogadores. Ele não produz nenhuma riqueza e ele geralmente ele é imprevisível. Então a gente tem esses 5 aspectos para poder caracterizar o jogo, né?
Avançando para o conceito de esporte, tem umas ideias interessantes para a gente falar sobre. A primeira delas é que o esporte como um fenômeno universal. O que eu quero dizer com isso? Diferente do jogo, que ele tem um significado para uma determinada cultura, ele representa, né, simbolicamente aquela cultura, o esporte é um fenômeno universal. O que eu quero dizer com isso? O mesmo futebol que você vai jogar aqui no Brasil é o mesmo futebol que você vai jogar na Rússia, é o mesmo futebol que você vai jogar nos Estados Unidos, na Austrália. Independente do lugar, é o mesmo futebol. Ou seja, o esporte, uma das características dele é que ele é desprendido de uma determinada cultura e ele é universalizado. E para isso, né, já vamos entrando no segundo ponto, ele precisa ser padronizado. O que eu quero dizer com essa padronização? Ele é definido normas rígidas, legislações específicas que não podem ser facilmente mutáveis, mas que definem o esporte da forma que ele é. Então é o mesmo esporte em diferentes locais, em diferentes tempos, que é diferente do jogo. O jogo ele muda conforme as pessoas que você joga, o coletivo que você está envolvido, mas o esporte ele é sempre o mesmo, independente do local. Isso caracteriza o esporte. O terceiro ponto é que ele é um fenômeno, né? A partir dessa universalização, ele se torna um fenômeno que movimenta a economia mundial. Então, diferente do jogo que não produz riqueza, o esporte produz muita riqueza. O esporte produz riqueza com propaganda, ele cria profissões que giram em torno dele, como técnicos, massagistas, profissionais médicos específicos para atletas. Então, o esporte, ele movimenta muito dinheiro, ele é uma prática que enriquece muita gente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é diferente do jogo. O jogo, ele só gera diversão. O esporte, ele gera dinheiro. E, além do dinheiro da prática propriamente dito, ele gera dinheiro através da sua espetacularização. O que acontece? O esporte, ele perde só o seu caráter, né, o seu caráter da prática corporal entre si, e ele ganha um aspecto de espetáculo, né? Dicção aqui travou. Esse espetáculo, o que acontece? Também gera dinheiro. Ou seja, você assiste futebol, você assiste basquete, você assiste vôlei. Esse espetáculo, você não está praticando o esporte, mas você está envolvido com aquela prática. Isso é uma característica do esporte, ele é espetacularizante, né? Ele cria assim, um espectro de entretenimento para quem está assistindo. E isso gera muito dinheiro, porque a pessoa compra ingresso, compra camisa. Então, isso são coisas importantes para a gente entender que dissocia o esporte do jogo, né? O quarto ponto, né, é que ele necessita de instituições regulamentadoras. Ou seja, como envolve dinheiro, como envolve economia, então precisa ser algo muito bem definido. Aí surgem as federações, que servem como órgãos para poder regulamentar e definir exatamente como que o esporte vai se dar ao longo do tempo. O esporte ele pode ter mudanças das regras, mas para isso acontecer tem que ser debatido, tem todo um trâmite muito grande. Não é igual o jogo, você conversa e muda a regra. O esporte, e quando muda no mundo todo. É uma federação. Então isso é importante a gente entender, porque surgem esses órgãos, e esses órgãos também eles acabam se envolvendo economicamente e tudo mais, coisa que o jogo não tem. O jogo está muito afastado dessa realidade, né? Mas uma coisa interessante, né, só para finalizar essa dissociação, é que o esporte ele surge, né, através de uma apropriação do jogo. Não totalmente, não todos, tem esportes que surgem, né, desde o seu nascimento, desde o seu princípio, para serem esportes, mas a maioria dos esportes eles surgem a partir de um processo de esportivização de um jogo. O que acontece? Pega-se um jogo de uma determinada cultura, padroniza, define regras definitivas e cria-se o esporte. O futebol outrora já foi um jogo, o basquete foi um jogo, o vôlei foi um jogo. Tudo isso são práticas que foi originalmente de uma determinada cultura, que o capital apropriou, né, o mercado ele se apropria daquela prática para poder criar o esporte. E aí envolve dinheiro, envolve espetáculo, envolve tudo com o que eu falei anteriormente. Então isso é muito interessante, mas como eu falei, não é todos, né? Tem esportes que surgem desde o seu princípio como esporte, como o MMA, por exemplo, ele já é criado para ser nos moldes para se tornar um esporte. Então são coisas muito interessantes que às vezes as pessoas elas veem a prática de um esporte e falam, não, isso é um jogo. E vê às vezes a parte do jogo e fala, isso é um esporte. Então são coisas que a gente tem que ter na nossa mente para poder distinguir, porque o jogo ele é um fenômeno cultural importantíssimo e o esporte é um fenômeno universal, né, que mobiliza a economia. Então a gente tem que ter isso claro na nossa cabeça para poder a gente avançar nos nossos estudos, para poder a gente se aprofundar mais sobre o esporte, a gente entender da relação dele com o jogo e assim sucessivamente, né? Então vou agradecer aqui pela aula, muito obrigado para todos que estão assistindo e, né,
Esperem por mim nos próximos vídeos. Valeu, falou!